Alô, alô, alô. Alô, boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Aguardando o amigo José Ricardo. Valeu, Ricardo Galdino. Chegando na área. E aí, minha aluna Brenda. Tudo bem? Boa, Zé Ricardo. Tudo bem, Brenda? Manda um beijo aí pra sua família, pra todo mundo, tá bom? E aí, amigo José Ricardo. Olá, Marquinho. Salve, salve. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live para a gente bater um papo sobre educação. Isso aí, como falta um minutinho, né, Zé? De nada, Brendinha, de nada. A gente vê se você consegue escutar uma musiquinha de fundo, consegue ouvir? Sim, estou ouvindo. Então a gente tem aí Balão Mágico, Super Fantástico. Fala boa noite a todos, Rafael. Rafael, sua homenagem, Rafael. A aguinha de hoje, Rafael Imbert aqui, ó. Grande rubro-negro. Pensei em você, Marquinho. Rafael. Eu hoje estou especialmente na caneca porcaria. E aí, para o papai. Legal, legal. Então, ó, tem aí 6h59 no computador. E aí a gente vai só esperando a galera. Tem 1 minutinho e 45 que eu liguei, né? Aqui ao vivo, né? Esperando você acionar. Aham. Acho que só mais 1 minutinho. Bruno Space, grande basqueteiro, Beleza. meu parceiro, grande professor. Fala, Gui! Guilherme, meu amigo. Isa Show Magalhães, de bola. Isa Magalhães, grande parceiro, que a vida a mentora da capital. Ó, o seu tá dando uma picotada, Zé. O que você Tá tá dando falando a tá picotando. picotada? É. Tá dando aquela picotada aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na Fala, conexão. Guilherme, meu amigo. Guilherme, manda um abraço aí para sua mãe e pro seu pai, tá bom? Tua mãe tá na luta aí também com as aulas online aí com a gente. Continua estudando direitinho, Guilherme. Tamo junto, tá? Então, pessoal, Zé Ricardo foi mexer no fone dele pra gente iniciar o nosso bate-papo a respeito desse livrinho aqui sobre... Fala, tia Márcia. Obrigado também por entrar. A família toda conectada aí. Guilherme, filho, tia Márcia, todo mundo. Marquinho, Diga. e aí, como é que tá agora? Vê se melhorou. Cara, aparentemente tá normal. Não sei como vai ficar ao longo aí, vamos ver. Tá. Aí, Bruno, o bate-papo é sobre esse livrinho aqui hoje, Educação Física na Educação Infantil. Só que a gente vai abordar um pouquinho também da BNCC, que é um grande desafio para a educação física e não é qualquer tipo de trabalho, tá? Aí, ó, Zé, meu pai tá falando aí que minha mãe tá agradecendo as doações, o vídeo que a Valeu, gente tio. fez aí. Um beijo Aí pra até o ela aí. finalzinho a gente vai comentar sobre isso aí, a gente vai pedir mais uma ajuda aí, tá bom? Pra Beleza, galera aí. Então, o beleza. pessoal tá entrando, já nós temos ali 7:1. Aí quando der 7:2 a gente faz a abertura, a gente começa o nosso bate-papo sobre esse É, eu, livrinho aqui que tá tão bacana, sobre educação física na educação infantil. Irmão Piero, beleza. valeu, fala aí. E aí, Eu Tati, tava aqui, beleza? eu tava aqui falando Jefinho. da Isa Magalhães, que marcou presença aí no live, a grande amiga aí, que a vida trouxe, né? Mentora do curso de formação que eu finalizei agora, estou finalizando, na verdade, sobre educação transcomportamental. Isa, obrigado por você ter chegado aí, tá bom? Seja bem-vinda. E a Evelyn, minha aluna, também já apareceu aqui. Evelyn, beijo, querida. Valeu, Rebeca, obrigado aí, tá? Então vamos lá. Zé, pra gente abrir os trabalhos, eu parei ali agora a musiquinha do Balão Mágico, que ultrapassa gerações, né? Sim. Super balão aí, super fantástico, a música do Balão Mágico é sensacional. E aí a gente está aí agora, né? Se eu não perdi as contas, a quarta live, não é isso? Quarta live sobre os nossos 243 jogos livros. físicos, 100 jogos psicomotores, né? Uhum. Simulação na creche,
semana passada, e agora a gente saiu das sextas-feiras e a gente está agora falando aos sábados. Até porque teve uma procura aí de alguns alunos nossos aí, alguns alunos universitários, perguntando se podia ser no sábado, porque sexta-feira eles estariam em aula, né? E aí não foi possível. E aí a gente espera que eles tenham hoje aí condições de assistir e aprender um pouquinho com a gente aí também, a gente puder colaborar com um pouquinho só que a gente sabe e continua aprendendo ao longo da vida aí com os estudos. Beleza? Então, Zé, para você iniciar a sua apresentação aí, primeiro dar uma boa noite a todos que estão presentes, obrigado pela participação, boa noite a todos que estão escrevendo aí pra gente. Professor Zé Ricardo e eu estamos na quarta live hoje sobre educação física na educação infantil. A gente vai discorrer um pouquinho sobre o que tem no livro, sobre algumas sugestões práticas que dá para fazer não só na escola, também como em casa, para estimular essa molecada. A gente vai falar da faixa etária, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a BNCC traz sobre educação física na educação infantil, um pouquinho dos campos de experiência, os objetos de aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai iniciar o nosso bate-papo agora, professor Zé Ricardo dando boa noite dele e fazendo a apresentação inicial do livro, e a gente vai continuar o nosso ping-pong. Temos 6 minutos agora cravado aí, mais ou menos, para a gente poder iniciar, Zé. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos, uma boa noite. Alegra sempre muito a gente que vocês marcarem presença. É o mais importante para a gente, porque a gente teria essa conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, mas o interessante é a gente falar, dando espaço para que as pessoas possam compartilhar suas experiências também. Então, fiquem à vontade, comentem aí, pode largar coraçãozinho para a gente, que a gente gosta, né, Marquinhos? E aí a gente segue aí com a nossa conversa. Tá tudo bem com o áudio aí, Marquinhos? Por enquanto sim, já tá legal, tá tranquilo. Então tá beleza. Então vamos lá. Eu separei, gente, uma frase de André Lapierre, um grande psicomotricista relacional na história aí da psicomotricidade. Nós colocamos essa expressão de Lapierre no nosso livro, e eu gostaria de começar a nossa conversa hoje trazendo essa reflexão de Lapierre, principalmente porque a gente está falando de criança, de fases de desenvolvimento e desse corpo em movimento no aspecto lúdico, tá bom? Fala, Dalvinha, seja bem-vinda, querida. Vamos lá, gente. Meu corpo não é apenas um conjunto de órgãos, nem o dócil executor das decisões da minha vontade. Ele é o lugar onde vivo, sinto, onde existo. Lugar de desejo, prazer e sofrimento, domicílio da minha identidade, do meu ser. Então, para a gente começar a nossa conversa, essa reflexão que Lapierre faz sobre o corpo da criança, sobre o corpo nosso, do ser humano, não teria nada mais interessante para a gente poder dar início a essa nossa reflexão. Porque o que representa esse corpo, na verdade? Não é só partes que compõem braços, pernas, cabeça, não é só isso o corpo. O corpo, então, ele é um grande significado de tudo isso que eu falei. Então, é onde deposita-se a construção da nossa identidade. Ok? Marquinhos, com você. Então, Zé, importantíssima essa citação que você colocou de André Lapierre, que a gente usa muito para fundamentar nossos estudos em psicomotricidade, né? Que ele fala muito da questão relacional na escola, e a gente queria trazer essa reflexão logo de cara no livro para mostrar que a gente está andando, encaminhando junto com a psicomotricidade na educação infantil. Já que o tema da gente é justamente um pouco dessa prática para o público da educação infantil, a gente não poderia deixar de falar de algumas propostas que a gente poderia pautar no livro pedagógicas, né? Dentre as propostas que a gente coloca dentro do nosso livro para a educação física na educação infantil, nós fizemos esse livro, a gente olhando aqui a ficha catalográfica dele, o livro foi feito em 2012. Ou seja, se a gente tem um livro de 2012, ainda não estava se discutindo o BNCC, né? Se a gente fosse fazer hoje, nada mais é do que a gente estaria com a linguagem da BNCC. Mas se a gente for pegar todos os estudos da psicomotricidade, tanto funcional quanto relacional, pegar o RECNEI lá, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, né? O PCN fundamental, né? Para frente, fundamental para frente. Se for pegar o RECNEI, é nada mais é que uma adaptação de linguagem, né? A gente começa a pensar, poxa,
a gente tinha o Parâmetro Curricular Nacional para o Fundamental 1 e hoje tem a BNCC. Se você for juntar conteúdo, está falando das brincadeiras, está falando dos jogos, está falando dos esportes. A linguagem vai mudando e vai se adaptando. Mas quando a gente coloca uma proposta pedagógica, quando a gente for falar da BNCC nesse bate-papo hoje, de uma maneira bem reduzida, bem simples, para a galera poder ter uma noção mais ou menos, para quem já conhece, aprofundar as ideias, a gente tem 3 propostas básicas para trabalhar na educação infantil nesse livro, que seriam muito simples. Dessas 3 propostas, vocês podem abrir um leque gigantesco de atividades. Por exemplo, primeira proposta pedagógica da recreação, voltado para atividades psicomotoras dentro da educação infantil, a gente tem o conhecimento pleno do seu corpo, que é justamente a criança entender as suas possibilidades e limitações. E a gente está falando de um público de 4 e 5 anos de idade, né? A gente não está falando de um público de creche, que foi semana passada, nosso bate-papo. Então, a primeira proposta pedagógica, o conhecimento pleno do seu corpo. A criança começar a entender. Quando eu falo de conhecimento pleno do corpo, eu não posso falar de psicomotricidade, por exemplo. Eu não posso falar de lateralidade, de equilíbrio, ritmo, percepções. Isso aí é uma adaptação de linguagem. Depois a gente vai entender que essa linguagem vai ser adaptada para a BNCC lá na frente, nos campos de experiência que a gente vai tratar. A segunda proposta pedagógica é o reconhecimento que a criança tem do espaço que o cerca, que a cerca ali, e os materiais presentes naquele ambiente. Ou seja, a criança tentar se deslocar pelo tempo e o espaço, e isso vai refletir diretamente na sua alfabetização, que a gente sabe desses estudos, e justamente os materiais que ali a cercam. Quando você pega um campo de experiência da BNCC que fala de traços, formas, texturas, espaço, a gente começa a trabalhar nessa proposta que nós colocamos em 3 resumidas: conhecimento pleno do corpo, o reconhecimento do espaço dos materiais que o cercam e a capacidade da criança se relacionar com a outra, a percepção que ela vai ter em relação à sociedade. Como você falou muito bem, Zé Ricardo, na semana passada, na sexta-feira da creche, a diferença de socialização e sociabilização, quando você trouxe esses 2 termos para a gente, que é muito bacana. Então, a minha fala hoje, fala tio Bill, desculpa a galera que entrou, a gente não consegue ver, mas agora vendo por último, tio Bill, obrigado aí pela live também dessa semana e pelo livro enviado, sensacional. Então, Zé, só para a galera saber, 3 propostas básicas da recreação, voltada para a educação física e a educação infantil, para planejamento e virar um leque. Conhecimento pleno do corpo, limites e possibilidades, reconhecimento do espaço que a cerca, junto com os materiais ali presentes, várias texturas, vários tamanhos, e a capacidade que ela tem de aprender a conviver em grupo. E aí, eu passo a bola para você. Eu já falei das 3 propostas que a gente traz no livro de uma maneira resumida, e aí segue o barco. É bacana, Marquinhos, porque quando você fala dessas 3 propostas, aqueles que têm um mínimo de experiência, que vivenciam hoje a educação infantil, seja através de um estágio, seja uma professora que esteja na sala de aula da educação infantil, os professores de educação física que estão presentes aqui nessa live, a gente começa a visualizar na prática da nossa quadra, do nosso pátio, tudo isso que você falou, conhecimento do corpo, importantíssimo para desenvolver essas potencialidades, né? Porque tem crianças que chegam nas nossas aulas de educação física que elas, já por brincar muito em casa, né, por ter uma estimulação própria da família, ela já tem um leque assim, no seu corpo desenvolvido, ela já entende que é capaz de brincar, mas tem algumas crianças que chegam, né, meio travadinhas, e aí é papel nosso da escola, e nossa, inclusive, de educação física, ajudar a desamarrar esse corpinho que está no início do desenvolvimento e que para a criança basta uma estimulação. A criança, ela vai brincar com o maior prazer da vida. Só que basta que nós, professores, né, adultos, educadores, façamos um espaço, possamos proporcionar um espaço para que esse desenvolvimento aconteça e ela se sinta à vontade. E aí, quando você fala com os objetos, com o meio, a interação da criança dentro desse ambiente pedagógico. Zé, você falou aí agora desse fazer pedagógico, e a gente vê o comentário aí do Marinho, né, falando que acha interessante quando a gente pode agregar algumas noções de conteúdo, né, de educação física, por exemplo, sempre tem aquele aluno que sai trombando no outro, né, porque ainda não tem uma orientação de espaço, né, justamente isso que a gente leva da aula para a vida, né, que isso aí vai levar não só para a escola, mas para fora dela. E a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação lá na frente, Marinho, e a gente chega um pouquinho sobre esse bate-papo aí, como é que a gente poderia melhorar
talvez, e com uma estimulação adequada, né? A gente sabe que a gente não pode fazer milagre com um tempinho, né, que a gente tem de aula, e quiçá algumas escolas que dão meia hora, 40 minutos para educação física na educação infantil, sabendo que o corpo ele é tão importante quanto nessa fase do aprendizado. Quando aqueles autores defendem que a educação infantil talvez seja muito mais importante que a universidade. Quando a gente pensa nisso, a gente não está querendo menosprezar a universidade, até porque você já trabalhou na universidade e eu continuo trabalhando nessa área um tempo, mas a gente sabe que tem suas importâncias. Mas quando a gente fala da importância, é a importância da vida, né? Aquilo que a gente aprendeu lá. E aí, pegando o gancho da última coisa que você falou, que eu comentei do Marinho, a gente sabe também que o principal objetivo na educação infantil é fazer com que a criança domine o seu corpo. E a gente coloca isso no nosso livro. Fazer com que ela domine o seu corpo é trazer propostas que se encaixam nas características e necessidades daquela faixa etária. As brincadeiras precisam fazer sentido para ela. Se eu tenho que fazer um coelho na toca, por que eu não posso fazer o coelho na toca imitando o coelho? Por que eu não posso colocar dentro de uma toca que eu vou falar lá na frente nas brincadeiras algo relacionado com o que ele está aprendendo em sala de aula? Se ele está nas vogais, se eles estão nos números, se eles estão nas letrinhas, não importa. A gente coloca as imagens dentro para ele aprender do concreto, né? Para poder depois visualizar a questão abstrata, né, Zé? E você falando isso, Marquinhos, me dá uma deixa para eu colocar uma outra frase do nosso livro que eu separei aqui. A gente até coloca como recado para os pais, mas na verdade é uma aplicação para todo adulto que pensa em trabalhar, em cuidar de crianças. Veja bem, então, em uma simples brincadeira de comidinha, onde a criança traz para seu mundo o que ela vê do real, é que se tem um verdadeiro momento de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Aí quando a gente olha lá para a proposta da BNCC, né, que é quem está falando, dentro dos parâmetros do RECNEI, né, a gente só está adaptando linguagem na BNCC, trazendo, claro, coisas mais atuais, mas dentro dos campos de experimentação, de experiência da BNCC, fala-se sobre a fantasia, fala sobre a imaginação, sobre o pensamento. A criança, através dessa brincadeira, desse faz de conta, ela traz a percepção que ela tem do real para a brincadeira dela, e a gente consegue entender determinados comportamentos. Hoje, por acaso, quem compartilhando com você, a gente observou a Lívia, nossa mais velha aqui, de 7 anos, ela estava brincando no quarto, e aí ela estava falando para a filhinha dela assim: eu preciso fazer silêncio, porque senão minha filha vai acordar e não vai dar tempo de eu fazer mais nada, eu vou ter que fazer comida. Então ela está transpondo alguma coisa que ela está visualizando no ambiente familiar, essa preocupação das crianças estarem dormindo, a gente aproveitar esse tempo para alguma coisa, porque afinal de contas, nessas 24 horas por dia, todo mundo lidando intensamente nas relações, a gente, como pai, a gente não vai ser hipócrita de falar isso. Quando as crianças dormem, é o momento que a gente aproveita para fazer alguma coisa também, né? Então, porque a gente está intensamente, 24 horas por dia, com essas crianças. E aí, quando a gente fala aqui sobre a brincadeira da comidinha, que ela traz o real para o imaginário e a gente consegue ali perceber como que ela está vendo o mundo, isso é uma estratégia pedagógica muito importante para qualquer adulto que venha pensar a cuidar, a trabalhar com criança. Zé, importantíssimo. A gente viu que ela trouxe do real, do que ela ouve no dia a dia, e ela transporta aquilo para brincadeira, porque ali é onde ela pode, né? É onde ela pode imaginar, ela pode fazer o que ela quer. E aquilo que a gente falou na semana passada na live da estimulação na creche, sobre aquele brincar que se vê ou brincar que não se vê, né? E a gente pensa, ali você está vendo ela brincando de boneca e brincando que não pode acordar, que ela está levando aquilo do real para o imaginário. Mas existe o brincar que não se vê, que a gente sabe que é só na cabeça dela, né? Que a gente não consegue entrar tanto nesse mundo deles, e a gente vai com muito carinho. Só para não perder, Zé, tem muita gente dando tchauzinho, o Guilherme, nosso amigo botafoguense aí, dando tchau, mas o tio Bill deixou uma frase aqui importante, dizendo que aqui, né, onde eles trabalham lá, tem 100 minutos, 2 aulas por semana na educação física, na educação infantil. Ou seja, você percebe que já há uma outra realidade, né, com 2 tempos, uma outra valorização. E aí tem muita gente comentando, cara, criança, professores de desenvolvimento infantil deveria falar, no mínimo, de uma introdução à psicomotricidade também, magnífica e tal. Aí a nossa amiga, a Thaisa, também colocando, nossa vida é uma constante construção pedagógica, isso é fato. Então, gente, o que vocês comentam aí pra gente, porque nossa amiga da faculdade, PC,
falando com a gente aí. Um abraço, amigo. Região dos Lagos aí de vocês também. Então, Zé, seguindo, nós temos 19 minutos e 54 segundos de live. A gente separa também um pedaço, a gente não discute isso na íntegra, mas a gente comenta sobre alguns dos pilares de Henri Vallon nesse processo de construção da educação infantil, que numa das páginas da gente fala da construção do eu, da personalidade da criança. E essa personalidade só é construída quando ela consegue vivenciar a crise de oposição do eu. Ou seja, quando ela começa a entender que a crise de negação do outro serve como aprendizado para ela de vida. Por exemplo, a tua própria filha vai para a escola e leva no dia do brinquedo uma boneca. E aí você ensina para ela que emprestar é legal, que emprestar para os colegas é bacana, que essa boneca não vai sumir, que ela vai voltar para ela. E ela chega na escola e fala assim, olha aqui, eu tô com a minha boneca, me empresta a sua, que eu empresta a minha? Ela fala assim, a colega, não. Aí ela pensa, puxa, mas meu pai e minha mãe me ensinam tão importante a compartilhar o material, e a partir daquela crise de negação do outro, a crise de oposição com aquele não, ela começa a entender que existe um mundo muito maior da socialização através da sociabilização, que você conversou semana passada super bem disso, e a gente não teve como não trazer Henri Vallon para essa discussão. Quando ele fala de afeto, quando ele fala de emoção, quando ele fala de formação do eu, e ele fala do que a gente tem que prezar pela qualidade do movimento na educação infantil. Não é porque eles gostam de brincar que a gente vai deixar eles soltos de qualquer jeito, que infelizmente a gente vê em escolas. Tem que ser um brincar direcionado, né? Um brincar pensando no que aquela criança pode agregar, né? Tanto na parte física, na parte cognitiva. E quando a Henri Vallon fala de afeto, significa desejo de vontade. Ela precisa entrar no ambiente da educação infantil que ela tenha desejo de voltar. Né? Eu lembro que existe alguns... A gente pode até deixar depois aí uma postagem nas redes sociais sobre isso, de alguns vídeos sensacionais, que a gente nem chegou a conversar isso na nossa pauta de conversa, né, Zé? De alguns vídeos que tratam um pouquinho sobre isso. Um deles é o Território do Brincar. Depois você pode pegar no Instituto Alana, para a galera que está aí vendo a live, Tempo de Brincar, falar quando o risco vale a pena. Então esses vídeos curtos, né, de curta-metragem, são tão importantes quando você começa a falar quando o risco vale a pena. Ninguém está mandando se arriscar para prejudicar a sua saúde, mas eu arriscar quando a criança pisa, né, numa grama descalça. Quando ela fala assim, eu queria tanto subir naquela árvore, você conversa e devolve a pergunta. O que você acha de subir naquela árvore? E o que você pode ajudar, né, na construção daquilo ali? Agora, imagina que na educação infantil a gente tem um ambiente tão lúdico, tão colorido, onde os números e as letras estão na parede, os personagens estão lá. No primeiro ou quinto ano isso vai acabando um pouquinho. A coisa vai ficando séria, como se lá atrás não fosse. Quando chega do sexto ao nono, só o Senhor Jesus entra numa sala completamente pura. Se tiver um mural, no máximo é com anotações de prova e simulados semanais, e agora é um momento sério. Ou seja, ele só chegou naquele momento sério graças à educação infantil. E aí, Marquinhos, você falou sobre a criança chegar na escola, se compartilhar, essa questão do afeto, que Henri Vallon fala tão bem, e a gente tem muito a desenvolver isso nas nossas práticas. Aí a criança ela chega na escola porque eu não conheço escola que não reserve pelo menos um dia para que a criança leve o brinquedo. Porque sabe que aquele objeto para ela é um objeto muito importante. É um objeto de transição, é um objeto que ajuda a marcar a presença dela, onde ela se sente ainda no seu seio familiar. Então, é um objeto que ajuda muito aquele momento para a criança. E aí ela chega na escola, a gente fala em casa para ela que aquele brinquedo, se chegar na escola, pode compartilhar, pode brincar com seus amigos. E aí ela escuta do colega que não vai emprestar, e aí ela volta para casa e pergunta para a gente qual que é o papel do pai nessa hora, qual é o papel, vou nem falar do educador lá na hora da quadra, que observa isso, foi nós, enquanto pais, quando chega em casa. Porque a gente tenta ensinar o melhor para os nossos filhos, né? E às vezes a gente erra, e às vezes a gente erra muito, mas é sempre um errar tentando acertar. Mas a gente também não pode garantir que ela vai encontrar aquilo no ambiente para onde ela está indo. Mas quando ela volta com aquela reação, que não é aquilo que a gente está tentando passar para ela, qual é a devolutiva que a gente faz? Qual é a reflexão que a gente levanta sobre aquilo? É crucificar aquela criança e falar assim, mas ela está errada, ela tinha que te emprestar. Né? Eu acho que vale muito mais nesse momento. Levar o nosso filho a fazer uma reflexão sobre o que você faria. Ah, papai, eu quis emprestar o meu. Então, quando você voltar com o seu brinquedo lá, você vai continuar querendo emprestar. Tudo bem para você?
E aí, no primeiro momento, pode ser que a gente não tenha esse retorno positivo, mas a educação, ela é um processo de repetição, de insistência de comportamentos que precisam ser valorizados. Se no primeiro momento a gente deixa de lado e aí crucifica aquela criancinha que não está querendo emprestar, que muitas das vezes aquele valor de não emprestar não vem dela, é da formação familiar, a gente não está, na verdade, ensinando nada para o nosso filho. A gente tem uma primeira informação que foi muito positiva, mas quando vem uma negativa, a gente não conseguiu trabalhar com aquilo. E aí, olha a missão do educador, estando na escola, vendo isso acontecer, como que ele tem que agir. Então, esse papel do afeto, de entender as relações, da troca desse brinquedo para a educação infantil, então, é muito importante. E aí, quando você fala que a gente vai entrando para o fundamental, e quando chega lá no ensino médio, então, aí a escola deixou de ter esse ambiente lúdico, causa um pouco de tristeza, né? Porque é verdade que a gente vive no dia a dia. Quando chega no ensino médio, então, o que eu ouço dos meus alunos? Eu não estou aguentando. Estou me cobrando demais, eu não vou conseguir estudar aqui, estudar no conjunto, né? Mas aí a gente volta lá na educação infantil e a gente pensa, por que esse mundo lúdico, de alguma forma, a gente não consegue dar seguimento da educação básica? É um desafio que a escola precisa repensar, os sistemas educacionais precisam repensar. Com certeza, Zé. Enquanto você estava falando, eu segurei aqui para a mensagem não sumir. A nossa amiga Dalva Imota, ela colocou aqui que a educação física vai muito além do desenvolvimento motor. Quando as escolas entenderem essa visão, quem sabe passa a valorizar mais, né, ainda mais tempo nessa prática de desenvolvimento, as pessoas corroborando com a nossa ideia e tal. E o Marcial, ele colocou aqui que, infelizmente, professor, ainda temos escolas assim. Trabalhei em uma pesquisa e trabalhei em escolas de comunidade e tem turmas que parecem quartéis, metodologias iguais às de vocês, jamais, né? E aí o Guilherme colocando para a gente no final, os pais não deveriam ser a ponte para esse conflito? Com certeza, né? Para mim é reflexão absurda de vocês, obrigado por vocês estarem colaborando com a gente, porque a gente acaba indo fora da nossa pauta de crescimento, né? De dúvidas também para a gente, né? A gente repensar. E aí, a professora Dantas, né, cara, daí da sua região também, botando exatamente, penso que esse processo de repetição vai moldando pouco a pouco esse pequeno ser, causando nele o estímulo a buscar mais de si mesmo, do meio e dos outros, né? Tu vê que a galera colaborando com a gente demais, né? Obrigado. Então, olha só, dentro do nosso livro, a nossa próxima pauta aqui, que eu ia colocar, tem essas tabelinhas aqui que nós colocamos no livro, e aqui a gente fala dos tipos de brinquedo por faixa etária. E quando a gente fala de tipos de brinquedo por faixa etária, é uma sugestão para a escola, sugestão para os professores e para os pais, na hora de for buscar algum tipo de atividade. Por exemplo, a gente coloca aqui de 3 a 6 anos de idade, né? Quais seriam os tipos de brinquedos e tudo mais. E tem lá bonecos, bonecas, quebra-cabeça, carrinhos, blocos de montar, jogos na memória, dominó, miniaturas de objetos, jogos de habilidade, boliche, pega a vareta gigante, né, sem a pontinha lá, jogos pedagógicos de tabuleiro, jogos de ciência envolvendo a questão dos dinossauros, atividades esportivas, peteca, bola, malabares, e aí a gente vai colocando uma lista gigantesca antes de chegar no planejamento em si, né, para a educação física e educação infantil. E aí, Zé, a gente tem 28 minutos até agora. Você acha que a gente já pode dar uma bolinha da BNCC da educação física para poder comparar com o nosso livro e justamente partir para a prática? Eu vou fazer só uma introdução aqui, Marquinhos, para a gente começar a falar de BNCC, nossa prática, nosso livro, né? A BNCC para a educação infantil, ela no primeiro momento, ela resgata tudo isso que a gente falou, a importância da educação infantil na formação dos sujeitos. Falou aí, talvez mais importante do que ensino médio, do que a universidade, porque é a formação de base. Acredito eu que seja. Né? Porque uma educação infantil que não foi bem trabalhada, a gente vai ver no Fundamental 1, a gente vai ver no Fundamental 2 o reflexo disso. Isso é uma verdade praticamente absoluta dentro do ambiente acadêmico, né? Dentro da escola. E a BNCC também vem falando dos direitos de aprendizagem. Então, o que nós, enquanto educadores, o que a escola precisa garantir para esse aluno? Então, precisa garantir o brincar,
precisa garantir a participação, precisa garantir o direito de exploração, tudo isso acontecendo dentro do ambiente escolar. Então, são os certos direitos. Né? E para que a gente consiga garantir esses direitos, o que a escola precisa fazer dentro da sua proposta pedagógica curricular? Os campos de experiência. E aí, esses campos de experiência, que era lá no Hackney, em que a gente falava de número, a gente falava de natureza, a gente falava de movimento, né? Então, dentro desses eixos que eram lá no Hackney, a gente chama agora na BNCC de... esqueci. Campos de experiência. Então, o que são esses campos de experiência? Né? É o pensamento, é a imaginação, é a fala, é a escuta, o gesto e movimento, que poderia, a princípio, é onde se encaixaria a educação física. Mas é importante falar que na BNCC não se fala de educação física, se fala dos campos de experiência e aonde a gente poderia inicialmente limitar a nossa atuação que teria nos gestos e corpo, gestos e movimentos. Na verdade, a gente consegue interagir em todos os campos de experiência. Né? E se a gente pensar na imaginação, quando a gente faz uma brincadeira de faz de conta, então dentro da nossa aula de educação física, a gente está privilegiando, né? Está trabalhando com o campo de experiência, através daquele campo de experiência que a gente acha que é o único que é nosso, que é o gesto de movimento, mas na verdade a gente acaba passeando por todos eles. E a BNCC também, para a educação infantil, se você olhar, se a gente olha a proposta, ela está meio que querendo romper com essa fragmentação disciplinar. Seria muito bacana se a gente passasse a educação básica inteira trabalhando a formação do sujeito como um todo, e não categoricamente fragmentado nas disciplinas. Porque aí, quando a equipe pedagógica, professores, coordenação, vão tentar elaborar um projeto pedagógico que abarque mais do que uma disciplina, muitas das vezes os professores sentem dificuldade. Porque, primeiro, a sua formação lá, a graduação, não ajudou muito para isso. E segundo, que o próprio mecanismo da escola, ele já é setorizado, né? Mas aí a educação infantil, a gente consegue ver essa perspectiva global do desenvolvimento da criança. Então, eu queria trazer essas palavras para que a gente pudesse começar a falar aí da PSC, da educação infantil, dentro da nossa proposta prática do nosso livro. Zé, é aquilo que a gente está falando. Né? Você já começou a apresentar a BNCC falando um pouquinho dos direitos de aprendizagem, que passa pelo conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Que são aqueles direitos que estão linkados aos campos de experiência. Né? E aí, cada campo de experiência, a gente sabe que dessa experiência, a educação física ela pode entrar um pouquinho. Né? A gente sabe que, principalmente, ela entra em corpo, gesto e movimentos, mas quando eu falo, por exemplo, do eu, o outro e o nós, olha a proposta do nosso livro lá atrás, das 3 propostas. Que a gente fala, quando eu falo do corpo, gesto e movimento, eu estou também falando sobre o conhecimento pleno do nosso corpo, eu estou falando do reconhecimento do espaço e dos materiais. Quando eu falo do eu, o outro e o nós, olha o terceiro item do nosso livro, quando a gente coloca sobre a capacidade de socializar, dela conviver com o outro. Né? Então isso é importante. E aí, durante a sua fala, o Galdino, né, o meu aluno lá da faculdade, ele colocou aqui: maiores estímulos aos brinquedos tradicionais, fugindo dos eletrônicos, forma uma criança mais criativa? É uma indagação dele. Fugindo dos eletrônicos. E a Dalva colocou: se não tem uma boa base desenvolvida, vira uma bola de neve, né, atrasando o desenvolvimento global do aluno, com certeza. Né? E o último comentário nosso aqui falando: parabéns, professores, tema relevante necessário para a educação infantil. E aí, Zé, respondendo o Galdino, a gente tem uma... Eu vou falar só minha opinião e você coloca a sua, para a gente colocar isso aí. Existem autores que vão querer entrar de voadora, Galdino, falando justamente que o eletrônico, né, bem desenvolvido, né, o eletrônico bem direcionado, onde não pode fugir disso, não deixaria de estimular a criatividade. Existem autores, até porque no mestrado que eu concluí agora esse ano, em novas tecnologias na educação, existem N formas de você ensinar através do TEC, né? Quando você fala daquela escola, né? Que formam, né? Através de peças de Lego, né? Tudo bem que ele é tradicional, mas é uma pegada muito mais eletrônica, né? Uma pegada muito mais de formular algumas coisas. Porém, existem autores mais tradicionais que vão dizer que aquele brinquedo muito bonitinho, falando do brinquedo, muito criativo, lá das nossas lojas de brinquedo, que o aluno aperta e ele já faz tudo, deixa de estimular um pouco a criatividade também do aluno, no sentido de o passo a passo da construção, o passo a passo do fazer. Então, as melhores lembranças que eu tenho era de brinquedos que a gente fazia junto, né?
do que aquilo que a gente conseguiria fazer junto e construir um carrinho junto, né, e fazer uma coisa que era o mais barato de todos. Claro que os brinquedos são muito legais, claro que os brinquedos eletrônicos têm suas funcionalidades, mas você vai encontrar autores que vão levantar a bandeira para os dois lados. A minha opinião, obviamente, vai ser sempre a mais tradicional. Eu acho que o eletrônico a gente tem que estimular de uma maneira específica, porém, eu acho que o brincar livre, os brinquedos tradicionais e as brincadeiras com o outro, para mim, vai pesar muito mais do que o outro lado da moeda. Marquinhos, eu concordo plenamente com você. Inclusive, existem estudos na área de neurociências tentando nos ajudar a entender esse campo do desenvolvimento infantil e dizendo assim, há tempo para que as crianças estejam expostas a esses jogos eletrônicos. Quanto mais novinha é a criança, né, menos tempo ela deve ficar. Porque o que acontece? Houve um estudo há um tempo atrás dizendo que o mesmo tempo que a criança fica direcionada com a sua visão para uma TV, assistindo a um desenho, assistindo a um vídeo, seu cérebro está trabalhando tanto quanto se ela estivesse dormindo. E aí, qual é a relação disso? Então, aquela criança está sendo muito estimulada ali naquela televisão, mas o desenvolvimento do cérebro dela está ficando. Ela pode estar sendo hiperestimulada. Até existem estudos falando que, se está próximo da hora de dormir, estímulo eletrônico zero, por conta de que a estimulação visual, os pixels da tela, aquela luminosidade nos olhos, né, vão atrapalhar o soninho da criança. Então, é muito sério. Eu acredito, sim, estou igual a você, que eu vou sempre valorizar muito mais as questões dos jogos tradicionais e cabe aí aos pais, principalmente, dosarem isso com seus filhos, porque a tecnologia veio, né, está fazendo parte da nossa vida cada dia mais, mas não é por isso que a gente vai entregar de mão beijada para as crianças e falar, toma aí e fica para você e se vira. É muito mais uma questão de nós pais e aí na escola, inclusive, né, colocar essas crianças no caminho da utilização saudável desses jogos eletrônicos, dos aparelhos, dos dispositivos. E o que é legal, Zé, a gente colocar para a galera também, para o Galdino, agradecer também pelo questionamento dele, de dizer que a gente tem os dois lados da discussão e que é importante a gente escutar os dois lados, né? É importante a gente saber ouvir, né? Que Rubem Alves falava muito bem para a gente que os alunos são muito preparados para a oratória, né? Agora, ele usava um termo que ele falava da escutatória, né? A gente passa a ouvir menos, né? A gente quer falar e ouvir menos. Eu acho que as duas visões são importantes, eu acho que a gente tem que tentar tirar proveito dos dois lados. Vai ter um momento, vai ser muito legal você trazer uma proposta pedagógica para os eletrônicos, até porque a BNCC, lá pro fundamental, ele começa a falar dos jogos eletrônicos. Na hora que eu vou fazer um arremesso de uma bola no objeto, como se eu acerta a lata, eu posso falar do Angry Bird, por exemplo, e fazer um trocadilho junto com os eletrônicos. A gente pode usar, sim, para algumas determinadas nuances da nossa aula, porém, a vivência do corpo ainda tem um peso muito grande, né? E a gente não pode esquecer disso. Então, para a galera relembrar aí a galera comentou aqui em cima, Zé, que os meus alunos ficam encantados com os brinquedos feitos por eles, isso aí é genial. A Dalva falando que adora fazer fantoche, brinquedos recicláveis com os alunos, eles adoram e valorizam muito, então é isso que a gente está falando justamente. Só para a galera a gente finalizar isso, dentro da BNCC para a Educação Infantil, nós temos os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, são os direitos que eles têm. Depois, a gente tem os campos de experiência, que aí, obviamente, é para a educação infantil. A gente está tentando focar o que a educação física pode aproveitar. Dos campos de experiência, as professoras trabalham diretamente dentro de sala de aula, o eu, o outro e o nós, gesto, corpo, né? Corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E ao longo do nosso bate-papo, já temos 38 minutos, a gente precisa explorar um pouquinho a prática do livro e deixar para a galera algumas sugestões, né, Zé? E a gente deixa claro para eles também que a linguagem da BNCC para a faixa etária mudou. Hoje eles têm uma ideia da BNCC de creche e pré-escola. E aí eles colocam bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E o foco do nosso livro agora é de crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. E lembrando que eles tratam dessas termologias para a gente.
E se você quiser também falar alguma coisa ou abrir a prática, contigo aí. Eu queria só colocar aqui, porque como a BNCC ela coloca então que a educação infantil é formada por essa pré-escola, né, dentro das suas faixas etárias, a creche mais a pré-escola, isso é importante ser determinado, porque muitos professores vão lá tentar seus concursos públicos, e é uma questão que, com certeza, vai virar pegadinha, né? Como eu já vi em outras questões, como a educação básica é constituída, e aí um termozinho no lugar exato onde esses elaboradores de questão sabem fazer, né, podem pegar a gente desprevenido. Então é importante a gente estar entendendo dessa consultação. E aí, para mim, Marquinhos, a gente já pode abrir aí com as propostas e trazer sugestões para a galera, né? Show, assim, pena que a gente não consegue olhar todos os comentários, né, cara? Uhum. Mas aí a Dalva tá deixando sempre uma contribuição bacana, agradeço aí a Dalva pela participação, dizendo no período de aula remota, toda semana passo brinquedos confeccionados e a importância de valorizar os pais nesse processo. E aí a Gabi falando que ela também tá indo nessa linha, o resultado tem sido ótimo. A professora Danta dizendo de que é triste, né, que alguns professores dizem não produzir, né, mas por falta de materiais. O livro traz muitos exemplos, né? Então, falar que o exemplo de a página 38 do livro, caramba, Dantas, com o livro na mão, hein? Sensacional, hein? Eu fui até Gostei de ver agora. A página 38. Caramba, o que eu botei na 38? Que eu não sei. Legal. Então, Zé, estamos 40 minutos cravados, faltam 20 para terminar essa live. A gente precisa passar, pelo menos, aí algumas atividades para o povo aí. Quiser abrir o trabalho aí, eu falo depois de você. Então, quem não tem o livro ainda, que não é o caso da professora Dantas, quem não tem o livro, papel e caneta na mão, para a gente poder falar algumas atividades. Então, vamos lá, gente. Separei algumas aqui, não sei, né, Marquinhos, se a gente consegue falar de todas que a gente separou, mas é importante a gente deixar aqui algumas sugestões. A primeira atividade que eu separei, e aí eu gostaria que vocês, ao longo das atividades que a gente propôs aqui, né, Marquinhos, que a gente vai sugerir, vocês pensem naqueles campos de experiência que a gente falou. Então, o eu, o outro e o nós, né, o corpo, o gesto, o movimento, a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação. Então, comecem a transpor essas atividades fazendo uma relação com esses campos de experiência, e aí a gente vai percebendo que a educação física não pode pensar que lá na educação infantil vai trabalhar só corpo, gesto e movimento. Muito pelo contrário. O corpo, gesto e movimento pode ser visto como a base para trabalhar todos os campos de experiência. Bom, primeira atividade. A gente chamou, Marquinhos, de cartões na caixinha. Então a gente produz ali cartões, coloca numa caixinha. O que são esses cartões? Um cartão em forma de triângulo, um cartão em forma de círculo, um formato de coração, um quadrado, né? Vários formatos de cartões diferentes, de cores diferentes, e escrito na face desses cartões, por exemplo, no números pode ter a foto de um animal, né, para fazer a coisa lúdica, a foto de um objeto, de um brinquedo, e a gente pede para que as crianças venham até a caixinha e peguem um cartãozinho daquele. Pegou um cartão, cada um vai mostrar, a gente brinca, pergunta, o que é isso? É um triângulo, é um círculo, é um quadrado, qual é o número que tem no seu cartão? Né? E a criança faz a identificação desse objeto. Aí a gente está com esse corpo em movimento, trabalhando já as formas, as cores, os tamanhos. Então a gente já transcendeu aí somente o corpo já em movimento. E a gente pode pedir para essas crianças procurarem um coleguinha que tem um cartão igual. Quem é que está com a mesma cor de cartãozinho igual? E aí eles vão procurar o coleguinha. Começam a estabelecer relações. E aí a gente está fazendo o quê? Indo lá no outro campo de experiência da educação infantil, na proposta da BNCC. Então, como atividade, a gente explorou vários campos de experiência. E aí, Zé, essa atividade é sensacional, né? E você falou de várias coisas importantes. Só não vou ficar comentando muito, que a gente pode perder tempo, né? A gente está com 43 minutos. A que eu separei é aquela clássica que você conhece, né? Que é a folha da fada. Isso aqui sempre, quando eu atuo na educação infantil, eu trago uma folha simples para a educação infantil, se transformam em várias coisas. Ou seja, quando você pega com a boca da formiga ou com a boca do jacaré, mesmo com uma música de fundo, você pega com a boca da formiga e todo mundo balança ao mesmo tempo. Olha o barulho que ela faz, que é o barulho do trovão, né? E você vai fazendo uma ginástica historiada, e aí depois você fala que começou uma chuva depois desse trovão.
todo mundo bota seu guarda-chuva e a gente vai andando pela quadra e vai passando por alguns obstáculos, de passar pelas pedras da floresta, que são os cones, passando em zigue-zague para desviar das árvores, e depois essa folha, com as palavras mágicas que você pode inventar na hora. A minha é nham, 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 tch, tch, tch. Inventei minha palavra mágica. Minhas palavras mágicas estão proferidas e aquela folha já virou a pasta do papai. Ela prende debaixo do braço sem usar as mãos, trabalhando a coordenação motora global, os grandes músculos, tronco, braços, né, e pernas. Ela prende e a gente caminha. Depois, essa folhinha vai para o chão com as palavras mágicas e transforma numa prancha de surf ou no skate. Todo mundo em cima da folhinha, todo mundo começa a surfar e fazer os seus movimentos de equilíbrio. Depois, a gente amassa, e aí, olha o processo da coordenação motora fina, do amassar, né? Das texturas e formas que a gente pode fazer daquela folha. E depois a questão óculo manual. Joga para o alto e pega, bate 2 palminhas e pega, joga para o amigo, depois você abre, e eles começam a passar a folha com a mão, né? E a gente depois faz outras brincadeiras. Mas a folhinha da fada, ela é uma brincadeira sensacional que eu uso sempre, tá sempre na minha manga isso aí. Coordenação motora fina, a sensação da textura quando abre a folha, né, Marquinhos? Ela tá toda amassadinha, então é uma riqueza. Já mudou, isso aí. Uma outra atividade que eu separei aqui, pessoal, se chama Criando Movimentos. A gente pega as crianças, coloca eles em roda, todo mundo sentadinho, eles adoram sentar em roda, né? As estratégias que a professora de sala de aula faz, traz eles para o pátio, coloca todo mundo em roda e desenvolve a estratégia, então eles adoram sentar em roda. E aí a gente vai pedindo uma criancinha de cada vez, um aluno de cada vez, a gente põe um arco lá no meio, desenha um arco no chão, faz um quadrado com X, a forma, uma referência no centro daquele círculo, para que a criança levante, vá até lá, e aí ele tem que falar o nome dele e imitar um animalzinho que ele gosta. Então a criança foi até lá no meio, falou, qual o seu nome? José Ricardo. E qual animalzinho que você quer imitar? Aí ele vai pro chão, faz um cachorro, faz um gato, faz um macaquinho, faz algum animal. Aí ele volta, senta na rodinha com seus amigos de novo, e nesse momento a gente pergunta, quem é esse coleguinha que sentou? Todo mundo fala. Qual animalzinho que ele fez? E todo mundo imita. Então, a gente faz a exploração do ambiente, né, primeiro de tudo, dá um momento de autonomia para essa criança criar ali, né, o seu movimento, porque ele está brincando de criar movimento. Depois, quando ele volta, a gente socializa a criança, né, por conta de todo mundo estar falando o seu nome e fazendo o seu animalzinho também. Então, a gente percebe aí o quanto a gente amplia a possibilidade de um movimento na aula de educação física. Eu não sei se você percebeu aí, apareceu dando um tchauzinho pra gente, nosso querido professor André Fernandes, foi nosso presidente do CREF na última gestão. Tô vendo a mãozinha dele aqui. Beleza, André Fernandes. Grande abraço, saudade de você, meu amigo. Beijo no seu coração, tá? Cara, muita gente comentando, aquela minha aluna colocando que adorou o jogo do Xicima, aquele jogo africano. As pessoas falando aqui, a do Tio Bill, né? Super generoso com os comentários dele. O cara é um monstro na recreação. Ele botou essa, eu não conhecia, sensacional, maravilhosa. Bom de saber que o cara que tem a experiência do Tio Bill, né? Que uma live maravilhosa, livros maravilhosos, assim, publicações, experiência, não dá nem pra explicar o que ele tem na recreação. E aí o cara entra aqui com toda a sua humildade, né? E fala assim, pô, não conheci e tal. Cara, isso é sensacional. Dentro desse livrinho, eu tive que mostrar imagens, porque senão não tem como eu explicar. Eu tenho aqui a atividade chamada Jogo dos Planetas. Então eu tenho pneus e tem aquele bolão de parque formando um planeta. E olha que brincadeira sensacional. A turma em roda, todo mundo em roda. Quem tá dando pra ver, Zé? Tá dando pra ver. Tá legal. E aí todo mundo em roda atrás do seu bolão. E aí, olha a atividade que legal. A gente vai dando noções de espaço, onde a gente começa a colocar todo mundo na frente do planeta, ou todo mundo atrás do planeta, ao lado do outro lado, dá noção de direcionalidade, depois ela desenvolve a lateralidade. Isso vai vir automaticamente, mas ela precisa saber direção. Se ela não sabe direção, ela não vai saber o que é direita e esquerda. Então ela tem que saber que o corpo dela ela pode ir para um lado e para o outro. Mas o jogo do planeta não é só isso. Isso é um esquenta, é como se fosse um morto-vivo diferente, né?
Só que aí essa brincadeira, com uma música, todo mundo rodando igual dança da cadeira. Quando a música parar, precisa voltar para trás do seu bolão. Ele vai se orientar no tempo e no espaço. Depois ele procura um outro bolão, mas não tem exclusão. Tem bolão para todo mundo. E aí você pode, no máximo, executar uma outra tarefa e aí fazer a atividade. Então, não esqueçam que na atividade do bolão, você pode, inclusive, mandá-la para trás do bolão, levantar o bolão acima da cabeça, abaixo da cabeça, correr com o bolão e depois encaixar o bolão no seu planeta. Então, esse nome foi sugerido até por elas, quando eu fazia esse trabalho de educação infantil no colégio, e eles falaram que o bolão, dentro do pneu, parecia justamente um planeta. Diga aí que a gente tem 49 minutos. Deixa eu só dar um alôzinho aqui. O Roberto tá dando um alô aqui. Quanto tempo, meu querido? Satisfação em vê-lo aqui. Fique à vontade, a live é nossa. Pessoal, eu separei uma atividade aqui que eu quero mostrar a imagem para vocês. Ela se chama... Vê aí se dá para ver, Marquinhos. Sobe um pouquinho mais ela. Aê, sobe um tiquinho. Aí, ótimo. Beleza, né? Se chama centopeia de arco. Então, vamos olhar aqui mais uma vez. Isso aí, explica pra galera onde é que esses arcos estão. Para aqueles que têm na escola a trave do futebol, legal. Para quem não tem, a gente busca uma forma de estender uma corda de um lado para o outro e a gente consegue elaborar essa atividade. Então, pendura os arcos, né? Seja no gol, seja numa corda estendida atravessada, tá? E coloca barbantes ou outras cordas e faz essa centopeia, ou seja, os arcos de um lado ao outro, ok? O que as crianças vão ter que fazer? Simplesmente, o Marquinhos está mostrando a imagem aí, passar por dentro desses arcos, brincar de centopeia, fazer aquele movimentozinho de passar de um arco para o outro, isso vai trabalhando a orientação, vai brincando com dentro e fora e vai ajudando a estimular essa coordenação motora das crianças. E aí, gente, se não tem gol na escola, dá para adaptar exatamente, pegando uma corda de uma janela para outra, de uma grade para outra. Isso a gente tem condições de adaptar. Inclusive, a Dalva colocou aqui no comentário, por falta de material, eu faço essa atividade, essa adaptada com bola de meia. Eu acho que ela está falando da atividade aqui do bolão. Então, é sempre possível adaptar, gente. Infelizmente, a gente ouve os colegas lamentando muito que não dá para desenvolver um trabalho por falta de material. É claro que tem coisas que a gente vai precisar adquirir material, mas a gente sempre parte do princípio que tudo é possível ser adaptado, mesmo que a gente não consiga fazer o original, mas a gente trabalhe com a essência daquela atividade, o que a gente quer desenvolver, a gente vai sempre conseguir trabalhar uma adaptação das atividades. E aí é usar a criatividade, né? Espetáculo. Essa da trave é muito legal, que ela parece uma centopeia mesmo, deixa os bomboletes tudo coloridinho, fica muito legal, e ela toda presinha, um preso no outro, né? Com uma fitinha, deixa ele bem firme, né? Numa alturazinha de todo mundo, isso é muito legal. E aí a galera tá comentando ali. Não, eu ia comentar que até se não conseguir colocar ele presinho um no outro, mesmo ele solto, esse movimento de passar de um para o outro até ajuda na orientação do equilíbrio da criança, porque ele presinho dá uma estabilidade no primeiro momento, é legal. Se depois a gente solta, ele vai fazer o movimento, a criança vai ter que se adequar a essa diferenciação do espaço, que é muito bacana também. Cara, espetacular. E o Bruno, aqui, nosso amigo aqui, chegou a fazer, já está formado, chegou a fazer estágio com a gente lá no Abel, grande figura, o cara maneiro demais. Ele botou aqui uma atividade muito legal, que aprendi no meu estágio no Abel, que dá muito zero na educação infantil, a brincadeira do barbante e pregador de roupa, trabalhando com coordenação motora fina, né? De trabalhar com o pregadorzinho na corda. E a Dalva coloca aqui pra gente que dá para prender o bambolê em pé, né? No chão com o durex também, que fica muito legal. E aí, Zé, a gente tem 53 minutos, faltam 7, dá de repente a gente fazer mais um trocadilho de alguma atividade aí. Eu separei ele pra gente, assim, rapidamente, desenhando o amigo, que é clássica, né? Daquela de a gente desenhar no chão, que é essa imagem aqui, para trabalhar o esquema corporal, né? Pode ser uma folha, e depois o colega tocar a parte, você tocar no desenho que tá lá e completar as partes. E da Quem é a Tartaruga, que para mim é sensacional. Essa eu deixei aqui até a imagem de uma caixa, uma criança escondida, e as crianças não podem saber quem é que está escondido, pode ser com lençol, pode ser com qualquer outro TNT, algo que você sabe que vai ser com segurança para os seus alunos, e aí o professor escolhe uma criança, né, todo mundo fica virado de costas, esconde uma criança, e aí ela vai colocando a mãozinha, o pezinho, e a gente chamou de
quem é a tartaruga, pode ser qualquer outro nome, e vai tentando identificar quem é o colega pela parte, né, do esquema corporal dos amigos. Então, desenhando o amigo no chão e tanto a tartaruga, eu acho que dá muito pano para manga para falar de imagem e expressão corporal. E aí tem uma atividade aqui que eu vou aproveitar essa que você falou da tartaruguinha, que é colocar as crianças nessa rodinha que eles gostam, né? E aí, dependendo da realidade da confiança que a criança tem na hora da atividade, é vendar os olhos com a mão ou colocar uma venda nos olhos da criança e tirar um amiguinho da roda. Se tiver um auxiliar, se tiver uma pessoa ajudando, né? Tira uma criancinha da roda, pede para ele abrir os olhos e qual é o amiguinho que está faltando, para ver se ele vai sentir falta de alguém. E aí a gente começa, aí a gente também está trabalhando a socialização, né? Essa percepção espacial. A gente pode até deixar no primeiro momento o espaço da criança que saiu, né? Para ele notar que dali saiu um amiguinho, quem era aquele amiguinho que estava ali do lado dele. Né? Então, assim, a gente... E aí é uma questão de confiança, porque tem criança que vai aceitar numa boa colocar uma venda nos olhos, tem criança que não vai gostar, e aí o tio pode vir aqui e colocar a mãozinha, pedir para a própria criança colocar a mãozinha nos olhos, e é engraçado que eles fazem, né? Eles ficam com a mãozinha aqui, ó. E é bacana, isso. tu viu o comentário do Bill aí falando pra gente? Que ele desenha, esse desenho do amigo, ele faz até o ensino fundamental, onde além do contorno, faço outro desenho, ensino o que tem dentro do nosso corpo, né? Então é bem legal que ele coloca um relato de experiência que usa até no ensino fundamental. Valeu, tio Bill. E aí a Dalva coloca as atividades, ela faz também no ensino médio, né, para resgatar a importância do brincar, do adora e tal. E aí cada professor, né, consegue ter a visão dos seus alunos na mão e sabe que pode aplicar. Tá vendo que a brincadeira que está na educação infantil passa pelo tio Bill no fundamental, pela Dalva no ensino médio e faz parte. É isso, né? A importância do outro, do brincar, tá fazendo parte. E se a gente valoriza sempre esses tipos de brincadeira, a gente vai chegar lá no ensino médio, eu tenho no 9º ano, no ensino médio, que me pedem para brincar de pique. E aí, Zé, dá pra gente fazer um pique hoje? E aí, sensacional. O que eu vou dizer, gente? É uma educação infantil que veio, uma educação física que veio lá dos pequenininhos, veio valorizando todas as brincadeiras, não somente vamos jogar esporte, mas a brincadeira de uma forma geral, e eles ficam grandes e continuam adorando essas brincadeiras que são tão infantis, vamos dizer assim. Isso aí, cara, sensacional. Então, assim, foi completamente difícil pra gente, né, selecionar. O livro, ele traz pra gente 75, né, atividades, tanto que se a minha irmã estiver presente aí na live, eu dei uma sugestão para ela ontem da chamada divertida, né, que ao invés de você falar o seu nome, você, na hora de fazer a chamada, meu nome é Marcos, eu não posso responder presente, eu tenho que falar um objeto com a letra M do meu nome, né, José, você tem que falar, ao invés de presente, um nome, né? Qualquer objeto com a letra J, e se não souber, pode falar um outro nome de pessoa e tal, e fica uma coisa super engraçada, super legal, mas foi muito difícil a gente selecionar. Então, minha última contribuição seria aquela do Recolhendo Bolinhas, que é uma bagunça pedagógica que eles gostam muito, que é aquele cesto com várias bolinhas, daquela piscina de bolinha colorida, e existem pneus já com uma bolinha daquela, uma fitinha para direcionar que aquele pneu é das bolinhas rosa, aquele pneu é das bolinhas verdes, assim por diante. Aquela festa de pegar aquele balde, jogar aquelas bolinhas para o alto de piscina de bolinha, e tudo se espalhar, e todo mundo junto, não está disputando a educação infantil, é recolher as bolinhas e colocar cada um no seu recipiente das cores. Bola verde com bola verde naquele pneu, bola azul com bola azul. No final, todo mundo ganhou e todo mundo entendeu que juntos nós conseguimos recolher todas as bolinhas e não deixou de brincar, não deixou de se conhecer a importância do eu, o outro e o nós, que é justamente uma das atividades. E a gente tem 58 minutos redondo. Beleza. Aí minha irmã deu um relato aí que fez a chamada, né, criativa, e aí tem o Bruno deixando alguns comentários, a Brenda perguntando sobre o livro. Brenda, não tem na escola, não, tem com o tio Marcos nas editoras e na internet, tá legal? Aí a gente consegue fazer uma atividade legal. Marquinhos, fala você. Vamos finalizando, né? A proposta de hoje, pessoal, era falar da educação infantil, que é um segmento dos mais importantes na formação do ser humano, né? A escola em si, nessa etapa, o que ela pode fazer pela criança, o que ela pode contribuir para o seu desenvolvimento. Falar um pouquinho dessa proposta que a BNCC traz,
dos campos de experiência, né, dos direitos da aprendizagem que são garantidos. E aí a gente buscou, de alguma forma, mostrar como que a educação física, né, Marquinhos, através das atividades, pode contribuir para essa formação da criança na educação infantil. E é isso. Show. Temos 1 minuto, só agradecer a galera. Nesse 1 minuto, Zé, falar que a gente colocou um vídeo, tanto no Facebook quanto no Instagram, pedindo uma ajuda para aquelas pessoas que estão precisando da gente, uma família de 4 crianças, perderam a mãe recentemente, o pai está desempregado, fazendo alguns bicos, estão morando com a avó, precisando de fralda XG, precisando de leite, precisando de mucilon, roupa. Então, quem puder, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo que a gente colocou e vocês vão ter todas as informações sobre aquilo ali. Quem puder ajudar, é só chamar a gente no particular. A live da semana que vem, Zé, 30 segundos, será Educação Física no Ensino Fundamental, beleza? Obrigado aí pela participação de todos. Desculpa se a gente não conseguiu ver todas as mensagens. Agradeço aos parabéns aí. E semana que vem a gente vai falar da molecada de 6 a 10 anos. Valeu, obrigado, Zé. gente. Valeu. Nossa, meu amigo. Obrigado, gente.